Olá, eu sou a professora Lúcia de Fátima, sou professora de língua portuguesa, dou aula de gramática, interpretação de textos e literatura. A aula de hoje nós vamos tratar sobre ortografia e sentido das palavras, né? Aquelas dúvidas frequentes no uso da língua portuguesa, palavras parecidas com significados diferentes. Nós vamos entender algumas formas, aprender algumas técnicas em que a gente vai utilizar para, de maneira definitiva, dominar essa questão desse tipo de palavra na nossa ortografia da língua portuguesa, ok? Temos agora o uso dos porquês. Como utilizar os porquês? A nossa língua portuguesa, como muito rica, né? Tem 4 tipos de porquês. Tem o porquê separado sem acento, tem o porquê separado com acento, tem o porquê junto sem acento e tem o porquê junto com acento. O que eu preciso focar? Esqueçam até hoje aquela coisa de porquê para pergunta, porquê para resposta, tá? Existe uma forma de você identificar muito mais eficiente no seu dia a dia, na sua fala e na sua escrita, que é o seguinte: toda vez que você puder substituir o seu porquê pelo trecho por qual razão, ele vai ser separado. Pense assim. Resta saber se será com acento ou não. Então, entendam como não é um porquê para pergunta, como muitas vezes a gente aprende dessa maneira. Olha só, se eu disser assim, não sei por que você se foi. Viram que não é uma pergunta? É só uma constatação, uma pergunta indireta, eu diria. Não sei por que você se foi. Aí a pessoa já pensa, não vai ser separado, porque não é porquê para pergunta. Então esqueçam, tá, esse tipo de conceito. Lembrem-se do seguinte: posso substituir por qual razão ou pelo qual e essas flexões? Então vai ser porquê separado. Então quando eu digo assim, não sei por que você se foi, esse porquê seria separado porque eu posso tranquilamente substituir por não sei por qual razão você se foi. Entenderam? Então, sempre que houver essa substituição de forma tranquila, né, eficiente, que não cause nenhum prejuízo, nenhum estranhamento na fala nem na escrita, vai ser o porquê separado. Então, qual a diferença do com acento ou não? Sem acento quando ele vier no início ou no meio, e com acento quando ele vier no fim. Então, o que você precisa decorar? Que o porquê vai ser separado sempre que ele puder ser substituído por qual razão ou pelo qual. Se ele vier no fim, vai ser com acento. Se ele não vier no fim, vai ser sem acento, tá bom? Olha aí os exemplos. Por que Ana saiu? Por qual razão Ana saiu? Sei por que Ana saiu. Sei por qual razão Ana saiu, ok? Olha o exemplo do acentuado. Ana saiu, não sei por quê. Ana saiu, não sei por qual razão. Tá bom? Fechamos aí essa parte do porquê separado. Agora vamos para o junto? É mais simples ainda. Olha só. O porquê junto, ele vai sempre indicar uma explicação. Porque era distraído, acabou caindo no buraco. Vim porque você me chamou. Vim porque você me chamou. Percebam que eu estou explicando, né? Portanto, é um porquê junto. Por isso que muita gente diz, é o porquê para a resposta. Não pense em resposta, pense em explicações, tá? Nem sempre você vai estar respondendo a algo. Então, é interessante você pensar nisso. E o porquê junto com acento, ele vai ser representado, ele é um substantivo, né? Então, geralmente, ele vem guiado por um determinante, um artigo, né? Geralmente o artigo o. Então eu tenho aí, ele equivale a o motivo, mas é o motivo mesmo, tá? Você pega esse trecho, o motivo, e coloca no lugar dele, ó. Não sei o porquê da saída de Ana, não sei o motivo da saída de Ana, tá vendo? Então aí eu tenho um porquê junto com acento. Recapitulando, porquê separado sem acento? Quando posso substituir por qual razão ou pelo qual, né? Por exemplo, o caminho por que passei, o caminho pelo qual passei é longo, vai ser o porquê separado. Sem acento, porque ele pode estar no meio ou no início da minha frase. Porquê separado com acento? Só quando eu puder substituir por qual razão ou pelo qual, sendo que ele deve estar no final da minha frase. Porquê junto sem acento? O mais fácil de todos é o que dá uma explicação de alguma coisa. Geralmente você pode substituí-lo por pois, tá? Vim, pois você me chamou. Vim porque você me chamou. Acabou caindo no buraco, pois era distraído, tá bom?
Podemos realizar essa substituição, ou por isso também. E porque junto com o acento ele é o mesmo que o motivo, tá? Eu sempre posso utilizar um determinante antes. Lá em cima, quando eu disse uso dos porquês, veja o determinante aqui, ó. Preposição junto com o artigo os, né? Porquês é o meu substantivo. Uso dos porquês, uso dos motivos, tá? E por aí vai. Finalizamos essa parte do uso dos porquês, que é importantíssima para toda a vida, tá bom? Não quero nada colocando PQ, né? Essas abreviaturas que na linguagem da internet completamente aceitável no dia a dia, mas na nossa escrita isso não pode acontecer. Na nossa escrita na escola, nas provas, nas redações, tá bom? Então é muito importante que você saiba essa diferença e utilize. Uma dica é que você realmente, até nessas linguagens informais, que é a da internet, você passe a utilizar o porquê não abreviado, porque aí você consegue testar a sua forma de assimilação desse conteúdo, que nada mais é do que um simples hábito. Aqui nós temos as palavras que devem ser utilizadas somente no plural, vem do latim o termo pluralia tantum. São palavras que somente podem ser utilizadas no plural. Exemplo, condolências, costas, férias, fezes, algemas, núpcias, picles, arredores, parabéns, pêsames e óculos. Quando você perde os seus óculos, você tem de dizer perdi meus óculos e não perdi meu óculos, ok? Cada um desse, ó, é um óculo, tá bom? Então, o conjunto deles tem de ser no plural. Lá embaixo, ó, meus óculos estão sujos, seus óculos caíram, mesmo que seja apenas uma peça, mas eu tenho aqui 2 óculos, certo? Por isso, óculos sempre no plural. O mesmo acontece com os pêsames, parabéns, arredores, picles, tá bom? Os picles estão frios, mesmo que seja só um. Onde você passará as núpcias, as algemas, ele deixou as algemas caírem, né? A algema também tem um conjunto aí, uma dualidade. As fezes do esgoto estavam ali há dias. Quando serão suas férias? Olha aí, não devemos dizer feliz férias, mas sim felizes férias, ok? Minhas costas estão doendo. Nada de dizer minhas costas está doendo, né? Devo dar as condolências a ela agora? Então aí a gente tem as nossas principais palavras pertencentes ao nosso vocabulário de pluralia tantum. Vamos lá, as nossas palavras, a maioria delas homônimas, né? Para que a gente entenda aqui. Mas, mais e mas. O mas é o mesmo que porém, este primeiro aqui, né? Mesmo que porém, contudo, todavia, entretanto, ele vai dar essa ideia de adversidade. Exemplo, ele correu muito, mas não conseguiu completar a prova. Vejam a ideia de oposição. Eu poderia tranquilamente substituir por ele correu muito, porém não conseguiu completar a prova. Mais, com ir, né? Eu tenho aí o contrário de menos, né? Um advérbio de intensidade, de expressando uma quantidade. Você quer seu suco com mais açúcar? Eu poderia tranquilamente substituir por você quer seu suco com menos açúcar? Então aí já dá essa ideia de quantidade. Quando eu posso substituir por menos, vai ser o mais. E o mas com acento é o contrário de maus, né? Um adjetivo. Meninas más, meninos maus, tá bom? Taxar com X e taxar com CH. Tem gente que acha que alguma dessas está errado, mas não. A gente só precisa saber em que contexto elas estão inseridas. O taxar com X, ele é o mesmo que tarifar, tabelar. Imagina nesse xizinho aqui aquele cifrão, sabe? De referente a dinheiro, a valores, que aí você não esquece mais. Ó, governo quer taxar novos impostos sobre bens imobiliários. Esse taxar, como é no sentido de valores, vai ser com X. Agora, se eu disser no sentido de rotular, de chamar alguém, imagina esse CH aqui, ó, com a palavra chamar,
tá bom? Que é com CH também. Aí você não vai esquecer mais que o taxar com CH é quando você rotula alguém. Quando alguém é taxado de chato, é chamado de chato, né? Então vai ser o taxar com CH. Não me taxe de arrogante, porque não é verdade. Não me chame de arrogante, porque não é verdade. Certo? Mal com L, mal com U. Aqui a gente já aprendeu que o mal com L é o contrário de bem, mal com U é o contrário de mal, né? Mas existem alguns casos em que essa oposição a gente não consegue colocar. Por isso a gente precisa entender que o mal com L, além de funcionar como o contrário de bem, quando eu não puder fazer essa troca, ele vai ser também com L, porque ele tem o sentido de conjunção, que é a conjunção assim que. Por exemplo, mal chegou, começou a reclamar. Assim que chegou, começou a reclamar. Então vai ser o mal com L. Vejam que nesse caso eu não posso substituir bem chegou, começou a reclamar, ou bom chegou, começou a reclamar. Tá bom? Então prestem bastante atenção nisso. Quem tiver dúvida na substituição do mal com L ao contrário de bem ou de bom, mal com U ao contrário de bom ou de bem, você lembra do A, E, I, O, U. Sabe da alfabetização? A, E, I, O, U. Aí você coloca o mal com L no primeiro A, mal. E olha só o que tem depois, um Ezinho. O E, ele é de bem ou de bom? De bem. Então vejam que o mal com L, o primeiro que você coloca lá no E, I, O, U, vai estar ligadinho ao E. Então significa que ele é o contrário de bem. Aí o mal com U, você põe lá no finalzinho das vogais. A, E, I, O, U. Colocou lá, como se fosse um acróstico. Mal. Esse U, olha o que está do ladinho. O O. O O tem no bem ou no bom? No bom. Portanto, meu mal com U vai ser oposto de bom, que está ali do ladinho dele, tá bom? Fazendo esse macete com a E e o U, a gente não esquece mais. E quando essa substituição não puder ser realizada, vai ser o mal com L, porque vai significar uma ideia de conjunção, ok? Conjunção temporal, inclusive. Afim junto e afim separado. A gramática não permite que esse termo seja utilizado no sentido de desejo, tá? Então você não tem de dizer assim, estou afim de sair de casa. Não, diga estou com vontade de sair de casa, tá? A gramática não permite esse termo no sentido de desejo. Ela permite em duas ocasiões, no sentido de finalidade e no sentido de afinidade. O afim junto significa essa semelhança, essa afinidade. Exemplo. Temos ideias afins, temos ideias semelhantes, parecidas. O afim separado, ele dá esse contexto de finalidade, é o objetivo de alguma coisa. Ó. Estudo a fim de me tornar uma pessoa melhor. Estudo com o objetivo de me tornar uma pessoa melhor, com a finalidade de me tornar uma pessoa melhor. Certo? Despercebido e desapercebido. Despercebido é algo que não foi percebido, não foi notado de fato. Desapercebido é o mesmo que desprovido, desprevenido. Por exemplo, fui pagar o lanche, me cobraram o lanche e me pegaram desapercebido. Ou seja, me pegaram desprevenido, desprovido de recursos, né? Naquele momento. Então, existe essa diferenciação. São palavras muito parecidas, mas com significados muito diferentes. Inclusive, a gente vai chegar em algumas em que o significado é exatamente o oposto. Por isso, muito cuidado na escrita, na fala, nessa observação, tá bom? Bastante e bastantes. A gente tem o bastantes, que é uma característica, e o bastante, que é uma circunstância. Sim, bastante tem plural, sim. Sabe o que você vai fazer para não errar mais isso? Você vai pensar no seguinte, bastantes no plural é quando eu puder substituir por muitos no plural. Exemplo, nós tivemos bastantes chances de concorrer. Eu posso dizer tranquilamente, nós tivemos muitas chances de concorrer? Posso. Então, ok, vai ser bastantes com plural, no plural. Bastante com a ideia de circunstância é quando eu utilizo o meu muito no singular. Por exemplo, ele fala bastante, ele fala muito. Vejam que eu não flexionei, certo? Vamos ao discriminar e discriminar. Discriminar com E significa um ato de inocentar. É como se fosse deixar de ser crime.
O discriminar com I é estabelecer diferença, separar, dividir aquele discriminado preconceito, sabe? Então, o juiz discriminou o jovem acusado de roubo, ou seja, inocentou o jovem acusado de roubo. Discriminou com o I suas compras, vou discriminar suas compras na nota fiscal, ou seja, eu vou especificar, né? Vou separá-las, vou dividi-las. Até quando o país irá discriminar a homossexualidade? No sentido de preconceito. Seção, aqui nós temos palavras homônimas, vocês lembram que a gente estudou os homônimos aí no mês passado? Pois é, aqui a gente tem palavras homônimas, ó, homônimas homógrafas, né, que tem a grafia diferente, não homófonas, que tem a fala diferente, enfim. O importante aqui é você saber que são palavras com a mesma pronúncia, porém não a mesma grafia e significados diferentes, completamente diferentes, tá bom? Então vamos lá, são homônimas homófonas, né, que tem a fala igual, mas não são homógrafas porque a escrita é diferente. Seção com SS, vem do latim sessio. Sabe o que você vai pensar nesse seção com SS, esse tanto de S que tem aí? Você vai pensar num verbo que também começa com S, que é o verbo sentar. Então, todas as vezes em que você for pensar no seção com S, você vai se referir a uma seção que você senta para que ela aconteça. Por exemplo, sessão da Câmara, sessão de cinema, sessão terapêutica, sessão de filmes, tá vendo? Todas você precisa estar sentado para que elas aconteçam. Então, esse é um macete bom para que você consiga assimilar isso melhor. Seção com cedilha, você vai imaginar esse sinalzinho aqui do C cedilha como um sinal de divisão. Por quê? Porque ela significa realmente uma repartição, tá? Cada seção deste projeto de lei vai ter que ser analisada. Esse seção aí está significando o quê? Cada parte deste projeto de lei. São as seções de livros também, os capítulos, né? Os artigos das leis são divididos, né, em seções, os processos e por aí vai. O seção com C, ele vem do verbo ceder. Este é o mais fácil de todos, ó. A cessão de suas terras foi aceita, ou seja, o ato de ceder as suas terras, né, foi aceito. Então, nesse sentido, eu vou sempre pensar no ato de ceder, no verbo. Por isso que é com C, ok? Aqui que eu queria chegar no sentido de palavras que são completamente opostas, que a gente realmente não pode errar, porque senão a semântica vai ser prejudicada. Como é que lá no PAS vai ter isso? Vai ter assim, ó, trocando a palavra ao encontro de pelo termo de encontro a, estabelece-se um prejuízo semântico? Estabelece-se. Primeiro que semântico é o sentido, então mudou o sentido, tem prejuízo semântico, tá bom? Ao encontro de é a concordância, o contato favorável. Por exemplo, com essas medidas saneadoras, o governo vai ao encontro da sociedade, ou seja, vai abraçando a sociedade, vai concordando com ela. Aqui, nesse azinho de ao encontro de, só você imaginar a palavra abraço, tá bom? Anotem aí a palavra abraço, você vai entender perfeitamente. Quando eu digo que quando eu encontrar vocês, eu vou ao encontro de vocês para abraçá-los, tá? E vou mesmo, porque eu tô com muita saudade. Então, esse ao encontro de significa que eu vou abraçar vocês, tá bom? Que se eu disser que os meus princípios são ao encontro dos de vocês, significa que nós temos princípios que vão de acordo um com o outro, tá bom? Agora, o de encontro a é completamente o oposto, ele vem de discordância, de choque, de colisão. Então, peguem esse D aqui, coloquem a palavra discordância, tá bom? Por exemplo, a escolha do filho foi de encontro às aspirações do pai, ou seja, foram contra as aspirações do pai, certo? Não foram de acordo com as aspirações do pai, discordaram. Entenderam que é uma diferença bem significativa? Por hora e por hora, né? Mesma pronúncia, grafia diferente. A primeira não tem o H, significa o mesmo que por enquanto. Por hora, apenas temos que esperar, já não há nada que possamos fazer, ou seja, por enquanto.
Por hora com H é o tempo contado, são os 60 minutos mesmo. Por exemplo, o carro ia a 100 quilômetros por hora, tá? Paga o estacionamento do shopping por hora, ok? A com H e A sem H. Esqueçam esse negócio de que A com H é em relação a tempo e o A sem H não. Calma, os dois podem ser em relação a tempo. A diferença é que o H é um tempo transcorrido, que é um tempo no passado. Tudo aconteceu há 10 anos, tudo aconteceu faz 10 anos, né? Um tempo transcorrido. Quando eu estiver indicando distância ou indicando um tempo futuro, vai ser o A sem o H. Olha, o lançamento do foguete ocorrerá daqui a 3 semanas. Partiriam dali a 3 horas, tá bom? Tempo futuro também usa o A sem o H. Ao invés de e em vez de. Este aqui, o ao invés de, eu só posso utilizar quando for ao contrário mesmo de alguma coisa. Por exemplo, ao invés de atrasar, ele chegou antes de todos. Chegar antes não é o contrário de atrasar? Então eu posso usar o ao invés de. Agora, o em vez de eu utilizo quando for no lugar de alguma coisa, não necessariamente o contrário. Por exemplo, em vez de chocolate, prefiro creme. Vejam que chocolate e creme não são palavras opostas, são simplesmente diferentes. Então, o que eu sugiro a você? Que você, para não errar, utilize sempre o em vez de, porque ele pode ser utilizado tanto como no lugar de, como quando for ao contrário de alguma coisa, tá bom? O ao invés de, que você só pode utilizar quando for o contrário mesmo, tá? Palavras opostas. Então, muito cuidado. Acerca de e cerca de. Aí eu já dei um spoiler, né, sobre o nosso H lá, que significa um tempo transcorrido. O A sem H, que é uma distância ou um tempo futuro. Então, aqui ficou mais fácil, ó. Acerca de significa sobre, a respeito de alguma coisa, o acerca de junto, tá? Haverá uma reunião acerca das palestras já proferidas. Haverá uma reunião sobre as palestras já proferidas, tá? Acerca de com H, com relação a tempo transcorrido. Ó, o Brasil foi descoberto há cerca de 500 anos. Faz 500 anos. E o cerca de ou acerca de separado, ou sem o A, ele significa sim a distância, ou aproximadamente. Ó. Estávamos a cerca de 2 quarteirões do local do crime. Ok? Mole, mole, né? A gente vai arrasar nessa ortografia. Vamos lá. Pleonasmos viciosos. Antes da leitura desse slide, eu gostaria de fazer uma reflexão com você. Existem 2 tipos de pleonasmo. Eu tenho o pleonasmo vicioso e eu tenho o pleonasmo que é uma figura de linguagem. O pleonasmo que é uma figura de linguagem, ele é bastante tranquilo para você utilizar na literatura, na poesia, na música, por exemplo. Se eu disser assim, como a música do Roberto Carlos, né? Detalhes tão pequenos de nós dois. Isso é um pleonasmo, porque detalhe já é pequeno. Só relembrando o que é pleonasmo, gente. É aquela redundância, né? Subir para cima, descer para baixo. Só que esses são mais comuns da gente identificar. Existem outros que nós falamos e a gente escuta por aí, até órgãos oficiais realizando, que a gente pensa que está certo, mas é um pleonasmo vicioso. Qual é o problema do pleonasmo? Se eu for utilizá-lo como uma figura de linguagem, como no caso da música do Roberto Carlos, detalhes tão pequenos de nós dois, foi uma forma de ênfase, né? Tem também a licença poética. Então, nesse caso, o pleonasmo é apenas uma figura de linguagem, tá? Ele não é um pleonasmo vicioso, ele não é considerado um erro. Por exemplo, quero chorar o teu choro, quero sorrir teu sorriso. Valeu por você existir, amigo. É um samba, né? Então, quero chorar o teu choro, quero sorrir teu sorriso. Vejam quão redundante isso está. É um pleonasmo vicioso? Não. É um pleonasmo figura de linguagem. Automaticamente aceito, porque a gente tem aí a música e a literatura defendendo, tá bom? O que seriam os pleonasmos viciosos? São esses aqui. São estes que a gente vai ver agora, que eles não podem ser cometidos por nós falantes, tá bom? Porque eles causam essa ideia de redundância. Comparecer pessoalmente, se é
Parecer já é pessoalmente. Certeza absoluta, se é certeza, já é absoluta. Não há a necessidade de enfatizar mais ainda isso, é redundante, tá bom? Conclusão final, limite máximo, protagonista principal, vereador da cidade, tem coisas que a gente nunca parou para pensar, né? Canja de galinha. Se é canja, só pode ser de galinha, não existe outro tipo de canja. Planos para o futuro, pessoa humana, pisar com os pés, detalhe pequeno, fatos reais. Esse é o campeão da Netflix, hein? Fatos reais. Se é fato, já é real. Fato verídico. Se é fato, já é verídico, tá bom? Então, apenas fatos, baseado em fatos. Maluco da cabeça, infarto do coração, anexar junto, preconceito intolerante, voltar atrás. Fato verídico aí, ó. Países do mundo, abusar demais, se é abuso, já tá sendo demais, né? Gritar alto, não existe grito baixo, gente. Hemorragia de sangue, viúva do falecido, acabamento final, metades iguais. Há anos atrás, esse só na escrita, tá? Porque ali eu tenho o H, que é o que marca o meu tempo transcorrido. Últimos acabamentos, monopólio exclusivo, ganhar grátis. Esse é o campeão do Instagram, né? Dos marketings aí que a gente verifica nas postagens das pessoas. Você vai ganhar inteiramente grátis, um curso exclusivo, enfim. Já temos um pleonasmo vicioso, né? O suficiente para você não participar daquele sorteio, porque já mostra que existe ali uma pouca credibilidade no conteúdo. Encarar de frente, multidão de pessoas, criação nova, planejar antecipadamente. Todos esses são pleonasmos viciosos. Eu gostaria de enfatizar com vocês a seguinte coisa. A correção, a gente precisa identificar o seguinte, quando a gente estuda a língua portuguesa. A correção, ela é um ato de amor. Portanto, quando você participar de algum momento em que uma pessoa diz ou escreve uma palavra errada, não perca a oportunidade de corrigi-la. É claro que isso pode não ser feito no momento, tá? Até para não constranger, né? Para não ser em público, para que a pessoa não fique constrangida, envergonhada. Mas não deixe de fazer isso de forma sutil, de forma gentil, de forma elegante, tá? No particular mesmo com a pessoa, corrija sempre. A nossa língua, ela precisa ser propagada da melhor maneira possível e nós somos canais dessa propagação. Portanto, se você sabe o correto, se tem certeza disso, ajude a outra pessoa a também acertar, a não errar mais, a não cometer esse tipo de coisa, tá? E a gente se depara, claro, no nosso dia a dia com várias pessoas que cometem erros por não terem tido as mesmas oportunidades de estudo que nós tivemos, né? Por ainda estarem buscando tudo isso, e sempre é tempo de buscar mesmo. Então percebam o seguinte: antes de termos compromisso com a língua portuguesa, temos compromisso com pessoas. Portanto, vamos respeitar a história de cada pessoa, tá bom? Sem deixar de lado a importância que tem do ato de correção. Então, faça isso de maneira nobre, para que você consiga contribuir. O conhecimento, ele tende sempre a aproximar você das pessoas, jamais te distanciar delas, tá? Então, em vez de você ficar fazendo chacota, chamando de burro, isso, aquilo, apontando o dedo para um erro, fazendo meme, corrija no particular. Eu tenho certeza de que a correção sempre é um ato de amor e a pessoa vai sempre se recordar disso de uma forma positiva, né? Vir uma corrente positiva mesmo, uma engrenagem boa para o aprendizado e para o conhecimento. Então, respeitem sempre, em primeiro lugar, todas as pessoas que estão ao redor de vocês e propaguem o saber. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Um grande beijo e até a próxima!